Kylie realmente se sacrificará para tomar o lugar do herói na missão? E até onde ele irá para garantir a sua sobrevivência e sucesso? Fala, meu bom, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Kylie revela que há apenas duas maneiras de matar o nosso prota. A primeira é destruindo a sua cabeça onde reside a sua forma astral. A segunda maneira é destruindo seu corpo físico original. Touka treme na base e decide jogar a toalha. Ele fala para Henry entregar o corpo do herói. Não. Kylie diz que é brincadeira e que fez isso achando que Henry desistiria. Então fala que não tem escolha e que lutará no lugar do herói na missão de amanhã. Deixa pro pai que alguém tem que fazer. Muito obrigado. Durante a noite, Touka acredita que ainda pode acabar morto, então decide pegar o seu corpo original de volta. Ele vai até o quarto onde Henry e Yuna estão dormindo. Ele então vê as coxas de Yuna, não se controla e acaba pondo meias nela. Nice. De repente, Kylie aparece no quarto e vai até onde Henry e segura o colar. Touka começa a se perguntar se ele realmente quer matá-lo. Kylie ataca o colar e uma explosão de energia o joga para longe. Imediatamente ele sai correndo. Meu Deus do céu, Berg. As duas acordam e Henry fala que o feitiço de proteção que lançou no caixão dos vivos foi ativado e que alguém tentou pegá-lo e que o inimigo não deve ter ido longe. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Yuna vê as meias em suas coxas e fala que não há necessidade de sair correndo para procurar. Touka está em seu quarto e diz que precisa dar um jeito de impedir Kylie de matá-lo. Nesse momento, Yuna aparece com as meias na mão e dá uma surra no nosso prota. Você não vale nada. Na manhã seguinte, eles saem para caçar os demônios. No caminho, Touka percebe que Kylie não desconfia que foi visto por ele na noite anterior. Chegando no covil dos demônios, um homem chamado Belarco fala para todos agirem separados a partir dali, pois ele pretende desmascarar o herói impostor. Kylie diz que aquele é Belarco das Lanças Gêmeas, que dizem ter matado mais de 100 demônios na batalha de 3 anos atrás. Aqui tem coragem. De repente, Belarco é derrotado por um demônio chamado Pidon. Touka questiona se ele realmente matou 100 demônios. Kylie fala que a cabeça preta indica que aquele é um demônio de nível médio e pede para tomarem cuidado, pois essa espécie também usa magia. Pidon ataca alguns homens enquanto outros saem correndo. Touka, como herói corajoso, também acaba fugindo dali. No entanto, Pidon acaba pegando ele e esmagando sem querer o seu coração. Pidon usa círculos mágicos para se locomover em alta velocidade. No entanto, Kylie usa sua magia fazendo ele em pedaços. Após matá-lo, ele pega o coração do demônio como prova de que o mataram. Que nojo. Yuna fica confusa e diz que aquilo é um cristal mágico. Ele fala que cristais mágicos são corações demoníacos e que são usados para obter o mesmo poder que o demônio possuía, embora o efeito seja limitado pela mana do usuário. Que demais! Alguns caçadores voltam correndo da floresta. Nesse momento, vários demônios aparecem. Complicou. Nosso prota e os outros correm em direção ao covil, pois Touka diz que o covil deve estar vazio, devido à quantidade de demônios do lado de fora. No entanto, se deparam com alguns demônios que já estavam esperando por eles. Eles acabam ficando cercados. Touka fala que eles vão ser comidos e ficarão só os ossos. Complicou. Henry usa sua técnica chamada necromância remota para dar vida aos esqueletos e usar como seus servos. Em seguida, usa um cristal mágico para deixar eles ainda mais fortes. Então eles avançam para o ataque. Touka é atacado por um tipo de ácido que deixa o seu braço só o osso. Em seguida, o demônio ataca Yuna, deixando ela completamente nua. Era disso que eu estava falando. O demônio fala que gosta de mulheres sem roupa. Esse moleque é safado, mano. Yuna sai correndo desesperada. Touka diz que não podem se dar ao luxo de se separarem e se pergunta se é seguro tirar os olhos de Kylie. Ele vai até Yuna e fala que já esperava que isso acontecesse, então trouxe roupas adequadas para ela. Muito obrigado. O demônio se aproxima procurando por Yuna. Imediatamente, Touka usa sua espada para mudar de forma para um chicote. Yuna pergunta se a espada não mudar
mudava apenas de tamanho. Ele diz que a espada pode assumir qualquer forma simples que ele imaginar, mas é sempre flácida quando ele está segurando. O demônio aparece e Touka o prende com um chicote. A espada sagrada endurece novamente quando ele não está segurando. O demônio fala que quer ver Yuna sem roupa, só de meias. Touka então diz que esse demônio é um verdadeiro cavalheiro e pede para Yuna não machucar ele, pois ele é um aliado. Vagabundo! Yuna não gosta da conversa e usa o cristal mágico e vai com tudo para cima dos dois. Ela fica se gabando por ter derrotado o demônio quando de repente Kylie a golpeia por trás. Touka pega sua espada, mas Kylie a parte ao meio. Ele fala que as pessoas diziam que corria sangue divino em suas veias e que ele deveria ter sido escolhido pela espada sagrada. No entanto, Xion apareceu e o superou como ser perfeito. E então, quando Henry entrou para o grupo, ele se decidiu. Se tivesse alturas que ele não pudesse alcançar em seu corpo atual, bastava ele se tornar o Xion. Touka diz que ele é maluco e é tão obcecado pelo herói lendário que quer se tornar ele. É verdade. Kylie usa sua magia para prendê-lo e fala que ele não é digno de ser o herói lendário. Touka diz que não tem que aceitar besteiras de um cara tão desesperado para desistir de si mesmo. Nesse momento, Yuna dá uma voadora em Kylie, que logo em seguida é atingido pelo ácido de um demônio controlado por Henry. Kylie pergunta se ela deixou todos aqueles demônios para trás. Ela diz que matou metade deles, então os outros participantes da missão vieram ajudar e fala que nunca entregará o corpo do herói para ele e pede para ele ir embora, que assim talvez ela poupe a vida dele. Tá brincando comigo? Pegadinho. Kylie fala que é ele quem tem poupado a vida dela e diz que ela não é uma humana. O clã necromante possui cristais mágicos no lugar dos corações, que na verdade eles são demônios disfarçados de humanos. Como Henry já está no limite de sua maná, eles resolvem correr, enquanto Kylie tenta atacá-los. Yuna é atingida ficando completamente nua, só de meias. Nos corredores, Kylie perde eles de vista, isso porque Touka cria uma parede falsa com a mudança de forma da espada. Ele pergunta se é verdade que Henry é um demônio. Ela diz que é verdade, que tem um cristal no lugar do coração, e seus cabelos brancos e olhos vermelhos também são adaptações ao ambiente do inferno. Ela fala que é descendente daqueles que foram trancados atrás dos portões do inferno há muito tempo. Touka pergunta como Kylie sabe tudo isso. Henry diz que há 3 anos atrás os necromantes escaparam do inferno e que Xion era o único que sabia quem ela era e ainda assim a tratou como uma humana. Após ouvir, Touka fala que só tem ressentimentos por ela ser um pé no saco e por colocá-lo nessa confusão enorme. Yuna diz que confia nela e que juntos vão trabalhar para cumprir a vontade do herói. Após isso, Kylie acaba avistando eles na ponte. Chegando lá, o demônio tenta atacá-lo, mas ele desvia e acaba facilmente com ele. Então Touka joga sua espada e diz que se rende. Agora eu tô a fim de relaxar. Enquanto Kylie pega a espada, ele se depara apenas com metade dela. Era apenas uma réplica. O chão começa a rachar e Touka diz que montar armadilhas é meio que um hobby dele. E se tem uma que ele gosta muito, é a armadilha de buraco. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Então um grande buraco aparece sobre Kylie, fazendo ele cair no mar. Após cumprir a missão e voltar para a cidade, descobrem que acumularam uma grande dívida. Sem dinheiro, Touka decide ir para a capital aproveitar a influência do herói e pedir dinheiro ao rei. A mana de Touka é tão baixa que ele não consegue sequer regenerar a carne de seus ossos. É falta de remédio. Durante sua jornada até a capital, cães selvagens fugiram com mais pedaços de sua carne. Seus olhos caíram e no 10º dia de viagem, ele já é completamente um esqueleto. Touka está no lago vendo sua nova aparência no reflexo da água, quando Yuna aparece procurando por ele. Como ela não o acha, resolve aproveitar para tomar um banho. Touka tirou toda sua roupa para parecer apenas um esqueleto velho e poder espiar ela. Um miserável é um miserável. Ela acaba percebendo e então começa a enterrar ele. Não, calma, irmão, não é assim. Após isso, Touka fala que se entrar na capital nessa forma de esqueleto, todos vão entrar em pânico antes mesmo dele chegar até o rei. É verdade. Então ele diz que tem uma ideia. Mais tarde, já na presença do rei, nosso prota aparece com um rosto bastante duvidoso. Mais cedo, ele usa sua espada sagrada para assumir a forma básica de um rosto, e em seguida ele pinta um rosto nela. O rei pergunta em que poderia
poderia ajudar o herói. Touka fala que está com pouco dinheiro para a viagem e espera o apoio dele. O rei acha que é uma piada e diz que de todos que lutaram bravamente há 3 anos atrás, apenas o herói recusou receber a recompensa e pergunta o verdadeiro motivo de sua vinda. Touka começa a suar, deixando sua máscara ainda mais estranha. Então o rei pergunta se ele finalmente decidiu casar-se com sua filha Marguerite. Ele fica meio confuso e diz que não é nada disso. O rei entra em seu modo berserk e pergunta se ele veio duelar com ele. Como o nosso prota é corajoso, ele volta atrás e diz que veio por causa de Marguerite. Após isso, ele vai até o quarto da princesa. Quando ela aparece, o rosto dele está muito esquisito, o que faz ela fechar a porta na cara dele. Ele fala que realmente é o herói e que há uma razão para seu rosto estar assim. Ela volta de novo e pergunta o que aconteceu. Touka diz que é uma maldição, que um demônio o transformou em um esqueleto. Então ela pergunta se ele veio para casar-se com ela. Nosso prota sabe que precisa resolver essa situação, senão ela vai expulsar ele e o rei vai matá-lo. Então ele diz que quer casar, mas só depois que ele salvar o mundo. Ela fala que em 2 dias um festival de máscaras será realizado e pergunta se ele poderia sair em um encontro com ela. Nosso prota aceita, mas pergunta o que ele fará até o festival. Ela diz que tem uma ideia e fará um novo rosto para ele. Enquanto isso, nas ruas da cidade, Yuna e Henry estão de plano de participar do festival. Um grupo de aventureiros passa por elas e acaba derrubando Henry. Então, um homem aparece e diz que há uma grande caça aos demônios para se preparar para o festival. E ele sabe que Henry é uma necromante. Após isso, o homem se apresenta. Seu nome é Leland, um médico e diretor do orfanato. Henry pergunta o motivo dele encobrir ela, já que ele sabe que ela é uma necromante. Ele diz que se ela entrou na capital apesar dos riscos, deve ter um bom motivo, e que ele não a discrimina com base nas circunstâncias do seu nascimento. Apesar disso, Yuna prefere ocultar o real motivo de estarem na capital, e fala que estão procurando uma maneira de aumentar a mana. Ele diz que se usarem continuamente a mana, ela deve aumentar naturalmente em alguns anos, mas também há um remédio que pode aumentá-la temporariamente. Ele mostra um frasco chamado de Gota de Soma. Ao tomá-la, sua mana aumenta em cerca de 3 níveis, e o efeito termina a se utilizar a mana extra. Henry fala que isso deve ser mais do que o suficiente para Touka se regenerar. Ele diz que um frasco custa em cerca de 100 milhões. Tudo isso? Yuna fala que por esse valor apenas o rei e os nobres conseguem comprar. Leland sugere que elas participem da caça aos demônios. Yuna diz que mesmo assim não há como ganhar toda essa quantia apenas fazendo isso. Ele então vai até Henry e fala que ela poderá cobrir o resto do valor se mostrar o corpo para ele. Cara de pau. Yuna fala que se for para poupar Henry dessa dor, ela irá fazer isso no lugar dela. Leland diz que na verdade quer descobrir como um cristal mágico funciona no lugar do coração de um necromante. Enquanto isso, Marguerite termina a máscara de Touka, que ficou 1000 vezes melhor que a dele. A fome bate e ela pede para ele se virar para o outro lado enquanto ela se serve. Então ela come toda a comida da mesa. Ele olha e diz que entende, pois ela não quer que as pessoas vejam que ela come muito. Ainda assim, a barriga dela continua roncando, sua aparência muda e ela cai no chão. Yuna e Henry se preparam para a caça aos demônios. Henry entrega para Yuna uma roupa que fez com Touka, um equipamento feito com couro de demônio, e é ainda mais eficaz do que usar um cristal mágico sozinho, mas para não passar vergonha, ela usa suas roupas por cima. No! God, please, no! No! Logo à frente, um demônio está dando um pouco de trabalho, mas uma mulher o finaliza em segundos. Seu nome é Ciruela, da Espada do Trovão. Um cara chamado Colin diz para Yuna que ela não conseguirá muita coisa com um dos 4 cavaleiros por perto, e pergunta se ela não quer se juntar a ele em um local de caça secreto. Eles vão até um local onde tem vários demônios. Colin entrega um cristal mágico para Henry, que usa para atacar os demônios com uma descarga de relâmpago. Colin fala que ela derrotou eles facilmente, apesar de que já estavam todos mortos. Então os demônios se levantam e agarram elas, e um necromante mascarado aparece. Enquanto isso, Isaac está dando uma bronca em nosso prota. Ele diz que avisou há 3 anos que a princesa tem a síndrome da efusão de mana, uma condição médica que impede o armazenamento de mana no corpo, que se ela permanecer em um estado de privação de mana por muito tempo, ela pode morrer. Marguerite bebe gotas de soma e melhora, e diz que vai fazer sua refeição e pede para eles saírem. Touka
fala que ela não precisa ter vergonha a essa altura. Ela concorda e diz que não pode fazer coisas escondidas de seu futuro marido. Então ela come toda a comida e seu corpo acaba mudando de forma. Ela comenta que por 1 hora depois de comer, seu corpo assume essa forma e fala que ele deve estar decepcionado. Mas nosso prota só consegue pensar que ela deve ter ficado com um belo par de coxas e que só queria ver essas coxas em um belo par de meias. Já na presença do rei, Ciruela fala que os demônios nas proximidades da capital foram eliminados. No entanto, ela diz que testemunhou um poderoso feitiço lançado de longe. Após a investigação, encontrou vários rastros de sangue e pedaços carbonizados de demônios, mas nenhum único cadáver. O rei também diz que os desaparecimentos aumentaram na capital nos últimos dias e que pode haver algo mais à espreita além dos demônios. Marguerite leva Touka até um quarto de hóspedes e diz que ela vai para a cidade para se consultar com seu médico. Como ficou impossível conseguir o dinheiro do rei, ele decide entrar em contato com as garotas. Então ele escapa do castelo e passa a procurar por elas na cidade. Ele pergunta para 2 homens se eles não viram uma loira de peitos grandes e uma criança de elmo. Eles comentam ter visto pessoas assim indo para o orfanato. No orfanato, ele acaba esbarrando-se com Marguerite. Ela diz que Leland é o médico que cuida dela. Touka pergunta a respeito das garotas que visitaram ele mais cedo. Leland fala que elas foram caçar demônios e devem voltar logo logo. Touka fala que o fato dele ainda estar vivo significa que a Henry deve estar bem. Após isso, o médico volta para sua sala, onde abre uma passagem secreta e andando pelo corredor, ele segura a máscara do necromante. Enquanto segura uma perna, ele diz que seu feitiço de raio-x nunca mostrou um fêmur tão bonito antes. Ele diz que quer tirar toda essa carne impura, deixando apenas um ser purificado, com nada além dos ossos. Então vemos que se trata de Yuna, que está aprisionada. Ele fala que o festival é em 2 dias e junto com seus amados esqueletos vai ver a princesa e todos os necessitados renascidos em forma de esqueleto. Leland diz que sangue, carne e pele são coisas desnecessárias e oferecendo essas partes aos demônios permitirá que vivam em harmonia e que poderão alcançar a paz sem precisar selar os portões do inferno. Yuna pergunta o que ele fez com Henry. Ele fará com que ela tome o seu lugar de culpado. Irá acusar ela de usar necromância para sequestrar as pessoas e oferecê-las aos demônios. 2 dias depois, o festival começa e nosso prota aproveita seu encontro com Marguerite. Touka se incomoda com Isaac seguindo eles. Ela diz para Isaac que ficará bem com o herói. Isaac fala que é possível que o herói seja a fonte do problema. Então ela bate nele e diz que não permitirá que ninguém insulte seu futuro marido, nem mesmo ele. Isaac murmura que esse não é o herói de 3 anos atrás e que não perdoará quem brinque com os sentimentos da princesa. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva. Tamo junto, até a próxima.